gente, aqui é a Franciele e nesse vídeo eu vou falar sobre O Poder da Espada, o primeiro livro da trilogia A Primeira Lei, do Joe Abercrombie. A trilogia A Primeira Lei foi lançada no Brasil pela editora Arqueiro. Vai aparecer a imagem do volume 2 e 3 e a imagem da capa que tem também desse livro numa outra versão um pouco mais antiga. O Poder da Espada foi traduzido para mais de 25 línguas e rendeu ao autor a posição de finalista do Prêmio Campbell para melhor escritor estreante em 2008. A Primeira Lei é uma trilogia de fantasia, high fantasy para ser mais exata, e nesse primeiro livro nós vamos conhecer alguns personagens muito diferentes do que estamos acostumados no mundo da fantasia tradicional. Começa com a ameaça iminente de uma guerra ali no território da União, onde passa o principal núcleo da história. Para deixar um pouco mais claro, a União pode ser dividida em duas partes: o norte, que é vasto e estéril, e o sul, que é a parte mais abastada e ali que fica a parte centralizada da política. Ali vai se passar boa parte da história. No norte, Betod, que é um homem muito cruel, ele se declara rei e quer que a União aceite isso, dando a ele um pedaço do território importante para a União. Por outro lado, tem Gurkle, que eu não tenho certeza se a pronúncia é essa, é muito difícil de conseguir falar essa palavra, que é um rival da União contra a qual eles acabaram de ter uma guerra e conseguiram conquistar um território, mas o novo imperador quer recuperar esse território. Ele vai medir esforços e vai se aproveitar dessa situação complicada na União, no embate entre o norte e no meio de toda essa confusão, eis que surge Bayaz, o mago lendário que é representado na história deles como sendo uma pessoa extremamente competente, primeiro dos magos, e ele requisita o seu lugar no conselho fechado, mas é claro que existe uma questão de dúvidas, porque já apareceram vários homens alegando ser o mago, e ele tem que provar que realmente ele é o primeiro dos magos, conseguir seu poder de volta na União que ele tem lá desde a fundação. Junto a ele ressurgem muitos mistérios do mundo criado pelo Abercrombie, criaturas que muitos alegavam já não mais existir, mistérios que ainda não foram explicados, e ao longo dessa história a gente vai descobrindo muitas coisas. A gente não tem apenas um núcleo, a gente tem alguns personagens que tem nomes muito difíceis, mas eu vou tentar pronunciar, que é o Glokta. Eu não consigo falar o nome desse, né? É o Glokta, que é um ex-prisioneiro que passou anos sob tortura e agora ele é um inquisidor, né, ironicamente. Tem o Jezal, que é um prodígio como espadachim e vai competir no campeonato do rei. Tem o Log 9 Dedos, que é do norte, é um guerreiro imbatível que tem uma fama em todos os lugares. E aos poucos a gente vai vendo que esses diferentes núcleos da história, eles vão convergir para uma situação que vai acontecer na União e que vai ser bastante importante. A gente percebe que são personagens que não são... que de repente em uma outra história você não gostaria de nenhum deles, porque são personagens muito diferentes. Um é um inquisidor cruel, revoltado, o outro é um bobão que quer fama e sucesso só, e o outro é um lutador que tem uma fama de ser sangrento, né? Ele é chamado também de Nove Sangrento, e um mago que é totalmente diferente do que você espera de um mago da fantasia tradicional. Ele não é aquele cara bonzinho que tá ali para resolver os problemas, não, ele usa os poderes dele, mata, não tá nem aí. Ele é uma pessoa um pouco mais, né, como o primeiro dos magos, ele tem um pouco mais de poder e ele não tem medo do que vai acontecer. O livro tem esse lado mais sombrio, tem a questão da tortura, que foi uma das coisas que eu fiquei um pouco receosa, mas passou tranquilo, assim. Ele não tem personagens perfeitos, aquele cara é o bonzinho, aquele é o vilão. Tem personagens que ora vão fazer uma coisa interessante, ora vão fazer uma coisa que não é tão boa. O que eu gostei bastante também é que os personagens, eles são críveis, né? Porque o Abercrombie, ele faz um aprofundamento psicológico muito interessante nos personagens. Você entende, aquele cara, ele é um inquisidor, mas ele passou anos sob tortura, não era pra ele ser um inquisidor, né? Primeiramente você pensa dessa forma, mas daqui você vai entendendo o quanto que essa questão de tortura mexeu com ele por dentro, mudou a forma dele ver o mundo, mudou a forma dele viver, como que é essa história. Assim, os personagens são muito interessantes nesse ponto, a escrita é muito fluida, o Abercrombie tem um jeito especial de escrever, de fazer os personagens deles encaminharem, e a história vai se entrelaçando aos poucos, não é aquela coisa forçada que você pensa, nossa, que óbvio, não. Ela vai se entrelaçando aos poucos, tem vários núcleos além desses que eu falei, tem alguns outros personagens também que ainda não tem muito destaque, mas tem já um núcleozinho dele lá que também tá encaminhando e acabam junto nessa jornada. Inclusive tem a Ferro, que é uma personagem assim muito estranha, muito intrigante, eu diria, porque ela é uma escrava do antigo império também, né, e tem essa temática, e ela vai fugir e ela acaba junto com Bayaz e os outros.
E ela é uma pessoa super fechada, super desconfiada do mundo. Todos os personagens, eles são assim, eles são bem aprofundados, você entende por que eles são assim. E isso eu achei espetacular, tava sentindo falta disso em alguns livros de fantasia, que é estereotipado, o cara é o mago, ele é o bom, o cara é o rei, ele é o fortão. Não, o rei aqui é um cara que praticamente passa o tempo todo dormindo, quem comanda mesmo é o conselho fechado. E tudo isso vai se desenrolando e você termina o livro com vontade de ler mais. E eu só não li o segundo ainda porque eu ainda não tenho ele aqui, mas a vontade é de ler. Eu pesquisei um pouquinho sobre o autor, eu descobri um outro livro que foi muito bem recomendado, até pelo Patrick Rothfuss, falando que é um livro muito bom dele, que ele é muito fã do Abercrombie. E eu falei, né? A Crônica do Matador do Rei, né? Recomendando, então tá aqui. Que é Meio Rei do Mar Despedaçado, volume 1. Eu ainda não sei muito sobre a história, sobre a sinopse. Eu comprei simplesmente porque é Abercrombie. Abercrombie, recomendado pelo Patrick. Foi meio que, sabe, compra. A única coisa que eu senti falta foi... não tem mapa. E eu acho que nesses livros, assim, eu não sou uma pessoa que é fissurada em mapas, mas em livros que tem jornada por vários territórios e vários núcleos diferentes, e as pessoas vão fazendo aquela caminhada, aquela peregrinação, eu acho importante ter um mapa pra você poder acompanhar bem. Eu peguei essa mania no Hobbit e desde então eu gosto de acompanhar o mapa. Eu vou colocar a imagem dele aqui, mas mesmo assim eu prefiro que tenha o mapa no próprio livro, porque nem sempre dá pra você ficar olhando e tal onde você tá lendo. Foi um livro que eu li muito rápido porque é excepcional. O jeito que ele leva a história com uma leveza é incrível, gente. Apesar do livro ter essa questão um pouco mais sombria, os personagens são personagens um pouco mais pesados, eu diria assim. Tem muito sangue, tem muita luta, tem muita morte, muita cena de tortura. É um pouco mais sombrio, mas não... sabe? Eu achei que eu ia me desanimar com isso. Mas assim, pra mim foi tão natural do jeito que ele encaixa tudo, que faz assim tanto sentido que é impossível você não gostar. Eu classifiquei como meu favorito. Apesar de eu manter uma regrinha básica que quem acompanha o blog sabe, de nunca classificar um primeiro livro de uma série, de uma trilogia como 5 canecas ou como favorito, eu não tive escolha. Foi realmente muito bom. Foi muito bacana ter lido esse livro, então eu recomendo muitíssimo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Então até a próxima!